Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. Olá, minhas amigas e amigos, internautas, seguidores, saudações democráticas. Estamos prosseguindo com as novas edições de Lives 2026 do programa Três Dedos de Prosas, retornando ao ar definitivamente de segunda às sextas-feiras, incluindo feriados. Se não é inscrito, por favor se inscreva, faça o triplo C, curta, comente e compartilhe. Acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das três prosas de hoje. Olhem, devido ao assunto que necessita de informar o povo brasileiro como está o nosso país, o nosso amado Brasil, iremos apenas tentar colocar aqui de três dedos de prosa, transformando em um comentário de dois dedos. Bom, devido ao assunto que necessita de informar o povo brasileiro como está o nosso país, iremos tratar apenas, como eu falei, de dois absurdos nos três dedos de prosas de hoje. Rapaz, menino, moça, o Brasil se transformou de verdade em uma bagaceira no caminho da feira. Não é possível. Imagine vocês, ouvintes, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Edson Fachin, assinou aí uma resolução no fim de dezembro de 2025, que na prática blinda o acesso à íntegra de informações de remuneração de responsáveis por cartórios. Hoje, a ocupação mais bem paga do país. O CNJ decidiu que apenas parte das informações financeiras de cartórios serão divulgadas. Resolução de 23 de dezembro retira um importante trecho referente ao que se refere a uma transparência ativa, que dizia que os cartórios devem informar os valores arrecadados, os gastos mensais, inclusive eventual remuneração, que são salários dos responsáveis pelas unidades. Aí vem o senhor Edson Fachin, em sua estúpida decisão, citando a lei que define o direito à privacidade para contextualizar alterações. A resolução diz que dados de remuneração continuarão sendo informados às corregedorias de justiça e demais órgãos de controle, mas que outros interessados, neste caso o povo, a sociedade brasileira, precisarão pedir acesso mediante requerimento administrativo, fundamentado em que demonstre legítimo interesse e obediência à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Minhas amigas, meus amigos, corporativismo absoluto. Titular de cartório é a classe mais bem paga do nosso Brasil. Segundo dados da Receita Federal de 2023, a renda mensal titular de um cartório é R$ 156 mil. Entre os do Distrito Federal, Brasília, né? Aí a média chega a 530 mil por mês. Brasília realmente é um caso de internação. Bom, enquanto isso, Zé Povo,
aquela cidadã, aquele cidadão ganha muito menos, a merreca de apenas R$ 1.621, de acordo com o novo valor vigente do salário mínimo do país. Gente, é um escárnio. É uma vergonha. Cartórios são serviços públicos operados pela iniciativa privada, mas prestam serviços públicos. Desde a Constituição de 1988, é preciso passar por um concurso para assumir cartórios. Embora concursados, esses titulares cartoriais não são considerados funcionários públicos e não estão, portanto, sujeitos ao teto do funcionalismo, que é o equivalente ao salário de um ministro, por exemplo, do STF, que hoje é de R$ 46 mil. O assunto é discutido desde 2012. Foi quando o Conselho Nacional de Justiça começou a discutir a regulamentação da Lei de Acesso à Informação no Poder Judiciário. Segundo o Conselho à época, os cartórios estariam sujeitos à lei, e devem informar seus faturamentos. Em 2018, o CNJ reafirmou a obrigatoriedade, respondendo a um recurso de uma associação de classe. Em 2021, o Conselho reiterou esta posição. Alteração, já agora de 2025 para cá, traz discussões sobre transparência no Judiciário. Resolução responde a um pedido de providências da CNR, que é a Confederação Nacional de Notários e Registradores. Diversas reportagens e relatórios sobre supersalários e privilégios de juízes, de promotores e de titulares de cartórios contam com dados de lei. Promotores e juízes também tentam limitar informações, esconder. Nos últimos tempos, a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, defenderam a exigência de identificação do interessado, no caso o povo, a sociedade brasileira, para obter dados de rendimentos. A AMB levou o pedido para o Conselho Nacional de Justiça. O CNMP instituiu, inclusive, diretrizes próprias que dificultam o acesso, que, inclusive, tem sido alvo de críticas por especialistas, pela população. Como a ONG Transparência, por exemplo, não está tendo acesso. A ONG Transparência Brasil não está tendo acesso às informações. O judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo. Presta mais serviços para a população na área cartorial, mas maus serviços. O STF comete crimes gravíssimos de violação aos direitos fundamentais, rasga a Constituição, pratica o ativismo judicial, usurpa os dois poderes, os dois outros poderes, que é o Executivo e o Legislativo, conquistam supersalários e degustam de um cardápio à base de camarão, caviar, lagosta e champanhe. Um verdadeiro bacanal de gourmet luxuosíssimo. Gente, tem hora que me bate um desespero. Tem hora que eu quero pedir socorro. Existe a falsa sensação que o Brasil é um país onde o dinheiro nasce em árvores. Parece que o Brasil nada em dinheiro. São rios, mares, oceanos de dinheiro para assistencialismo, programas sociais regados
a montanha de recursos públicos, novamente, supersalários e luxúrias para o judiciário, os tribunais, políticos, enfim, um horror, lega. O Brasil está à beira do abismo. Eu grito aqui, eu protesto, como estou fazendo agora, mas a covardia, a omissão, a cumplicidade do povo, da sociedade brasileira para reagir a tudo isso me fulmina em meu desespero e eu acabo ficando desesperançoso. E a ponto até de achar que o Brasil cansa e é preciso desistir do Brasil. Mas não vamos desistir. A nossa voz vai continuar aqui até você do outro lado unir a esses gritos. Vamos agora à prosa de número 3, a última de hoje. Mais outra. Confirmado, o Supremo Tribunal Federal, STF, é quem de fato governa o Brasil. Os mandatos eletivos de presidente, governadores, deputados, senadores, prefeitos e vereadores funcionam apenas como meros agentes públicos eleitos com a função apenas de gerenciamento. Pois bem, o STF rejeitou na última quinta-feira, 8 de janeiro, um recurso do município de Brumado, no sudoeste da Bahia, que buscava tirar a obrigação de pavimentar estradas que dão acesso à comunidade rural chamada Burro Morto. Gente, se a moda pega, não vai ter um prefeito para aguentar o tronco. A decisão proferida pelo ministro relator Dias Toffoli manteve inteiramente o entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia, que havia determinado a realização das obras em ação civil pública movida pelo Ministério Público da Bahia, o MPBA. O caso teve origem em um inquérito civil que constatou as condições precárias das vias de acesso àquela comunidade. O Ministério Público ajuizou a ação, argumentando que a falta de pavimentação afetava direitos fundamentais dos moradores, como, por exemplo, o acesso à saúde, educação e transporte, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Correto? Sim, está certo. Mas, na verdade, a justificativa faz sentido. O problema é que o TJ da Bahia acolheu os argumentos e condenou o município a realizar essas obras diretamente ou por meio de licitação, ou seja, através de recursos próprios, recursos municipais ou por via de licitação. Se a moda pega, os prefeitos terão sérios problemas com o seu orçamento anual. A Corte Superior barrou o processamento do recurso por uma questão apenas formal. De acordo com o documento, a falta de demonstração da repercussão geral da matéria. Para que um recurso, segundo o STF, extraordinário seja admitido na Corte, é necessário que a parte recorrente comprove de forma fundamentada que as questões constitucionais levantadas transcendem os interesses do caso concreto, possuindo relevância econômica, política, social ou jurídica para a sociedade como um todo. Ora, o município de Brumado interpôs um recurso extraordinário ao próprio STF, claro, sustentando que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes. E está claro, está garantido na Constituição Federal. A defesa do município alegou que a definição de prioridades em políticas públicas como obras de pavimentação é uma atribuição exclusiva do Poder Executivo, envolvendo critérios de conveniência,
oportunidade e planejamento orçamentário. É verdade e é constitucional. É legal. O município de Brumado alegou na sustentação para seu recurso. Eu li a peça e afirmo tratar-se de uma intervenção do judiciário impondo uma obra específica e ainda com prazo determinado, o que desestruturaria a administração pública. A decisão do STF impõe para que o município arque com gastos não previstos e está fora do organograma e da lei orçamentária anual, que é a LOA. Eu vi a peça recursal do setor jurídico do município. A prefeitura entrou com uma ação de recurso contra a decisão do STF. Muito bem feita, por sinal, bem elaborada, recheada de argumentos fundamentados em todos os artigos do mérito processual da matéria. Enfim, inclusive de notável saber jurídico. De parabéns, portanto, os advogados da assessoria jurídica do município de Brumado. Mas o problema é que o STF, lá na corte, ela é quase toda formada por advogados que são elevados a juízes sem nenhum saber jurídico. São incompetentes para o julgamento de matérias forenses, processuais e de jurisprudência. É o que parece. O ministro Dias Toffoli, que foi reprovado por 2 vezes, inclusive para a magistratura, e foi reprovado, foi guindado, por exemplo, a juiz togado, apenas por indicação de um amigo do pai da Odebrecht. Destacou que o município, o ministro Toffoli, destacou que o município fez alegações genéricas sem apresentar argumentos robustos que atendessem a esse requisito legal. O magistrado citou precedentes do próprio STF, da própria Corte, para reforçar que a mera indicação de violação à separação de poderes ou a menção a outros temas com repercussão geral foi reconhecida como insuficiente. Caramba! Repito, eu li a peça de recurso, estudei direito e ainda estudo. Portanto, conheço da matéria. Então a defesa contraria a alegação do ministro. Trata-se de uma ação de defesa da prefeitura impecável, eu volto a dizer, notável saber jurídico, que não tem um STF, ao que parece. Os senhores togados simplesmente olham os recursos e mandam para a lixeira, a maioria no Brasil inteiro. Como eu aprendi em minha faculdade de jornalismo, o iniciante de repórter escreveu um texto e, achando que produziu uma matéria com ótimo conteúdo e redação, entregava ao editor. Ele olhava, depois dizia, cético, ficou boa, mas vai para a página 6 e jogava no cesto de lixo, bem assim. Em sua justificativa de indeferimento, o ministro Dias Toffoli destacou que o município fez alegações genéricas, sem apresentar argumentos robustos que atendessem a esse requisito legal. Ora bolas! O magistrado citou precedentes do próprio STF, como eu disse, para reforçar que a mera indicação de violação, como foi arguída na defesa, para reforçar, a separação, de respeitar a separação de poderes, ou a menção a outros temas com repercussão geral, considerou tudo isso insuficiente. Os advogados da Prefeitura de Brumado invocam todos os artigos, caput, incisos, parágrafo, introduz todo o fundamento do arcabouço de leis, tributos, civil, penal, e aí um falso juiz joga tudo no lixo. Ora, ou esse cara, o juiz, o magistrado, o sinistro, o ministro, não entende nada de direitos,
de jurisprudência, principalmente da administração municipal, ou então é um sujeito muito mal intencionado, muito desonesto na sua postura de julgador. Com a negativa de seguimento, a decisão do TJ Bahia, o Tribunal de Justiça, tornou-se definitiva, obrigando o município de Brumado a cumprir a sentença e a promover a pavimentação das estradas que servem à comunidade de Burro Morto. Minha gente, sinceramente, a continuar, o STF governando ditatorialmente todo o Brasil, isso não vai dar certo. Os senhores supremos transformaram a corte em um partido político, adotaram um regime ditatorial do judiciário, rasgaram a Constituição e mandaram as favas o notável saber jurídico e a reputação ilibada. Meu Deus do céu. Se gostaram da live, curtam, compartilhem e também comentem. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam. Acesse o sininho para a notificação de novas lives. Entre o que te contam e o que realmente acontece, há um abismo de silêncio. Aqui no nosso programa, questionamos o óbvio e conectamos os pontos que eles preferem que você não veja. Até a próxima. Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. A Farmácia Vitória é referência em saúde e bem-estar em Livramento e Dom Basílio. Trabalhamos sempre com produtos de procedência e qualidade garantida, oferecendo uma ampla linha de medicamentos, perfumaria e materiais hospitalares. Nosso compromisso é cuidar de você e da sua família. Farmácia Vitória. Matriz, Rua Cônego Higino, no centro de Livramento. Telefone 77 3444 1084. WhatsApp 77 99865 9091. Farmácia Vitória, a única com atendimento 24 horas. Comprar com economia, conforto e praticidade, Supermercado Pagão. Atendimento personalizado. Faça sua feira também no nosso cartão de crédito próprio. Tudo isso e muito mais para toda a sua família. Entregamos também em domicílio. Supermercado Pagão. Aberto de segunda a sábado.